Estamos de volta, o Rádio na TV, aqui pela sua Rádio Veritas e também TV USC. Agora nós vamos às ruas da cidade conhecer a opinião da população. Será que ela conhece o que é hanseníase? Vamos lá. Ela é uma doença visível, assim, na pele. Ela começa com o aparecimento de manchas arroxeadas. E ela também, se apresenta assim, com pequenas erosão no local. Se acontecer de dar na mão ou no dedo, você pode perder o dedo. Se for na pele, pode causar feridas. Mas existe tratamentos. Nem sempre é fácil o tratamento, mas existe lugares de tratamento, sim, e que pode ser curada. E ela não tem, assim, nada a ver com hereditariedade. As pessoas procuram, né, pelo que eu sei, são tratadas pelo Lauro de Souza Lima. E já estamos de volta aos nossos estúdios. Você acompanhou aí a opinião da população falando sobre hanseníase. Doutor, voltando, nós estamos nos nossos estúdios com o Dr. Geison Antônio Barreto. Doutor, nós conversávamos em alguns momentos aqui antes, fora do nosso programa, e o senhor comentava que alguns estados do país, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, vários Brasis, e esse problema tem acarretado aí esses falsos diagnósticos que nós colocamos. Tem algum ponto que o senhor poderia citar e a gente colocar aqui para que a gente mostre para a população que se realmente não for feito um trabalho correto, a mentira não adianta, né? Então a gente precisaria estar contextualizando e colocando. Existe isso? O senhor que é especialista da área tem observado esse processo? Nós temos estados onde a doença foi eliminada, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O que é o conceito de eliminação? É a redução, não é eliminação, não é a erradicação da doença. É a diminuição para menos de 1 para 10 mil pessoas, ou menos de um caso para cada 10 mil pessoas. Esse conceito foi vigente até 2005. Só que alguns estados que eliminaram a hanseníase, né, a vigilância epidemiológica desapareceu, como é o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né? E o que aconteceu? Os casos hoje que acontecem em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul são casos extremamente avançados. Então os indivíduos, o médico, aí lá mesmo então o médico não sabe realmente o que é a doença. O paciente chega a ter a lepra da Bíblia mesmo, de perder dedo, orelhas, né, e ficar cego. Então lá a situação é muito crítica. Por que isso acontece? Porque o gestor do município, a hora que ele isso não é mais um problema de saúde pública, então eu vou desviar a verba para hipertensão, para câncer, para diabetes, e não faz mais vigilância epidemiológica. E aí torna-se o caos. Por quê? Porque aqueles focos, principalmente aquelas famílias onde existe a doença fica um foco lá e a doença vai progredindo. E aquelas pessoas aí, elas ficam realmente sem ter acesso ao diagnóstico. E são casos extremamente avançados, né? Eu fui no Rio Grande do Sul em 2005 como monitor da OMS para saber como é que estava a situação. E lá em Caxias do Sul eu encontrei um senhor sem as orelhas, já sem os dedos das mãos, sem os dedos dos pés, com o nariz desabado, né, com úlceras, e fazendo curativos no posto de saúde, e ninguém sabia o que ele tinha. Ele foi na Universidade do Rio Grande do Sul, disseram que ele tinha uma doença rara, que só ele e mais uma pessoa no mundo tinha. Quer dizer, foi para uma universidade e mesmo na universidade não fizeram o diagnóstico de uma doença endêmica no Brasil. Por quê? Porque não se pensa mais no diagnóstico. E muitos casos hoje no Rio Grande do Sul estão nessa situação. Em Santa Catarina também. Eu estou fazendo a minha tese de doutorado. A gente está reavaliando os pacientes de hanseníase que foram tratados na década de 90. Eu fui em Santa Catarina e o número de casos que eu encontrei entre os familiares desses pacientes foi o mesmo número que encontraram em todo o primeiro ano do diagnóstico desses pacientes. Então, quer dizer, eu cheguei lá, 30% dos casos entre essas pessoas fui eu que diagnostiquei porque eu cheguei lá e mandei chamar o familiar. Então, a doença está lá. E a gente provou, né, a minha tese de mestrado, de doutorado é essa, então a gente provou que o bacilo está lá e se ninguém fizer nada, a doença vai continuar lá. E é isso que a gente vê no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os números não caem. Por que não caem? Porque ninguém examina o familiar.
E é uma doença, como eu falei, é uma doença que tem um tempo de incubação 5, 10, 15 anos. E nesse período é assintomática. Então tem que fazer vigilância epidemiológica. Tem que fazer? Tem. Não existe vacina eficaz. Até eu gostaria de colocar uma questão aqui. As pessoas que passaram pelo processo aí estão curadas, né, e tem alguma deficiência, caso da doença que aconteceu, ela não transmite através disso, para que a população conheça, porque às vezes as pessoas chegam perto de uma pessoa que foi mutilada por essa situação e falam, olha, ela vai transmitir para mim ao eu tocá-lo, né? Então isso não acontece. Não, a doença é transmissível enquanto o indivíduo não está em tratamento. No momento que ele começa o tratamento, em cerca de uma semana ele já não transmite mais a doença. O problema é que todo aquele tempo antes de ele começar o tratamento, ele já pode ter transmitido. E o familiar dele pode estar incubando a doença ou mesmo doente. E o fato de você ter a doença uma vez não significa que você fique imune. Hanseníase não é que nem catapora, que pega uma vez só. Sarampo, catapora, né, cachumba. Hanseníase, se você pegar um indivíduo que... Se você pegar uma vez, o indivíduo que teve a doença uma vez, ele é geneticamente suscetível. Se ele for exposto de novo à bactéria, ele vai pegar de novo. E de novo, e de novo. Ele não vai se curar nunca. Então o que tem que ser feito? Tem que ser tratado o indivíduo que tem a doença e examinado o familiar para ver se não tem mais ninguém com a doença na sua família. Por quê? Porque se tiver alguém doente dentro de casa, você está jogando o teu remédio fora. Porque essa pessoa ela vai se tratar, mas ela nunca vai ficar curada. Por quê? Porque ela está o tempo todo exposta à bactéria. Então ela não vai ficar curada. Esse é o problema. Tá certo. O Rádio na TV aqui pela sua Rádio Veritas e também TV USC, falando hoje sobre hanseníase. Daqui a pouco a gente vai fazer uma visita no Instituto Lauro de Souza Lima para conhecer um pouco mais esse processo de pesquisa. Voltamos já. Garantir a sustentabilidade ambiental. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Faça sua parte. O Rádio na TV, aqui pela sua Rádio Veritas FM e também TV USC. E convido você agora para ir conosco até o Instituto Lauro de Souza Lima, conhecer um pouquinho do trabalho do Dr. Geison aqui conosco. Doutor, vamos até o Lauro, conhecermos um pouquinho do seu trabalho. Vamos lá. O Instituto Lauro de Souza Lima foi criado no ano de 1933. Na época, ele era chamado de Asilo Colônia Aimorés. Para o local, eram encaminhados os portadores de hanseníase do estado de São Paulo e da região de Bauru. Em 1949, o asilo passou a ser chamado de Sanatório Aimorés. E 20 anos depois, com a reestruturação da Secretaria Estadual de Saúde, ele passou a ser conhecido como Hospital Aimorés de Bauru. No ano de 1974, como forma de homenagear um dos grandes pesquisadores da hanseníase no Brasil, ele passou a ser chamado de Hospital Lauro de Souza Lima. 15 anos mais tarde, atualmente, o Instituto Lauro de Souza Lima é considerado uma referência no mundo todo, tanto na área de dermatologia geral quanto na de hanseníase. Você acabou de assistir um vídeo falando do Instituto Lauro de Souza Lima. E aqui estamos chegando no Instituto Lauro de Souza Lima para continuarmos a nossa matéria. Hoje o tema é hanseníase, onde nós vamos continuar com o Dr. Geison e também conhecer a história do paciente Manuel. Dr. Geison, relembre aos nossos telespectadores um pouquinho da história do seu Manuel e depois ele, claro, poderá contar pessoalmente. O seu Manuel é um paciente que nós descobrimos no Rio Grande do Sul. É um paciente que ele ficou muito tempo sem diagnóstico, que hoje lá no Rio Grande do Sul disse que não existe mais hanseníase, que a hanseníase foi eliminada, assim como no estado de Santa Catarina. O que eu tive lá no Rio Grande do Sul em 2003 e 2005, a gente viu que isso não é bem uma verdade. Realmente, a quantidade de casos lá no Rio Grande do Sul não é igual à quantidade de casos no Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste, obviamente. Mas existe muito mais casos
do que se fala, do que se apregoa. O que acontece é que os médicos não sabem mais fazer o diagnóstico de hanseníase, né, seu Manuel? Eu comecei a me tratar na URCS em Porto Alegre e eles não descobriram a minha doença. E eu sofri uma infecção generalizada e queimadura. Me deformou, né? O rosto, as orelhas, o nariz. Eu fiquei 30 dias com 2% de vida. Graças ao Dr. Gesso, que esteve lá em Caxias, fiz os exames e foi constatado que era hanseníase. Agora aqui no Lauro, como que o senhor percebe esse tratamento? Olha, eu me sinto muito feliz porque estou tendo todo o apoio. Aqui o pessoal muito honesto, trabalhador, pessoas cativantes, pessoas que procuram ajudar as pessoas. E lá na minha terra é o contrário. Eles procuram destruir as pessoas porque não acreditam numa doença que é existente. Eu nunca me revoltei, eu nunca culpei ninguém, nunca maltratei ninguém, porque o problema era meu e eu tinha que sair do problema. Mas eu tinha esperança. Então eu sempre, nas minhas orações, eu sempre buscava a Deus e pedia que Deus colocasse alguém no meu caminho. Desculpa. E Deus colocou no meu caminho, graças a essa pessoa. É um excelente profissional, uma excelente pessoa, que a gente pode ter toda a confiança nele, porque ele não promete, ele faz. E foi essa a razão de eu voltar para cá, porque, segundo eu fui informado, de que tinha um novo tratamento com células-tronco, né? Eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que se eles têm algum problema de dormência, lesão, inchaço, procure um médico, faça um exame, constate se não está com hanseníase, porque é uma doença incrível. E eu acho que todas as pessoas, por qualquer motivo que seja, devem tomar uma providência e fazer um exame, para se precaver, né? Para que isso não vai acontecer com eles o que aconteceu comigo, né? E finalizando o nosso programa O Rádio na TV, aqui pela Rádio Veritas e TV USC, gostaríamos de agradecer ao Dr. Gesso, que esteve conosco nos estúdios e agora abriu as portas do Instituto Lauro de Souza Lima para falar um pouco mais dessa doença, esclarecer um pouco mais sobre essa doença à população. Doutor, parabéns pelo trabalho em que o senhor está proporcionando às pessoas a terem um pouquinho mais de alegria depois de tanto sofrimento. É nossa função, o Lauro de Souza Lima, ele existe, a nossa missão é essa, é dar qualidade de atendimento, melhorar a situação. Nós temos que combater essa doença que está aí no Brasil, muitos acham que ela não existe mais, ela está aí, viva e forte, muito ainda tem que ser feito, e para que haja realmente uma qualidade do atendimento do paciente com hanseníase, né? Para que os pacientes não sofram o que o seu Manuel sofreu, né, seu Manuel? Ficar sem diagnóstico e os médicos pensando em outras coisas e o paciente sofrendo e a doença avançando. A luta do Lauro de Souza Lima é para que isso não ocorra, que a gente tente o máximo possível diminuir a possibilidade que isso ocorra e nos pacientes que já estão sofrendo minimizar o sofrimento dessas pessoas. Parabéns e obrigado. Obrigado também por essa entrevista. E claro, muito obrigado a você por estar conosco. Até o nosso próximo programa.